o que o Senhor tem a falar com cada um de nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vou pedir à igreja que se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor, né? Temos que ter reverência. 24, a partir do versículo 1, que diz assim. Amém? Que diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todos Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a um currais de ovelha, num caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul para aliviar o ventre. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Amém? Poder sentar. A gente vai ler até aqui, depois a gente vai prosseguir. Amém? Para ficar muita informação. Deus amado, Pai querido, Senhor, aqui tão somente a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, pois estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti nesta noite, Senhor. Que a gente possa escutar a tua palavra, Senhor, que a gente possa guardar em nossos corações, Deus. Pois os dias estão difíceis, Senhor. Precisamos, Senhor, estar ouvindo a tua palavra e colocando ela em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, nesta noite. Espírito Santo de Deus, faz o teu querer, Senhor, e a tua vontade, nas vidas que aqui estão, para a honra e glória do teu santo nome, e nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, para quem não conhece essa palavra, aqui é aquela palavra muito conhecida, né? Onde ali Davi, né, ele se encontrou ali com Saul, né? E ali ele estava na caverna, escondido, porque já estava fugindo de Saul. Todo mundo sabe, né, a história que Davi, ele foi muito perseguido por Saul, porque ele iria ser o rei, né? Então Saul perseguia porque tinha ali uma inveja, né, uma rixa, um com o outro. E ali Saul perseguia Davi, onde ele sabia que Davi estava, irmãos, ele ia atrás, né? E aquele tinha ganhado uma guerra, mas mesmo assim não satisfeito, quando ele soube que Davi estava por ali por perto, então ele juntou seus homens ali e foi em busca de Davi mais uma vez, né? Mas como a vida, a gente muitas das vezes não entendemos como Deus trabalha, não é verdade? Deus, ele veio por caminhos que a gente, muitas das vezes, a gente não entende nada, mas assim é o querer e a vontade de Deus. Muitas das vezes, para estar provando a mim e a você. Porque Deus quer, muitas das vezes, provar o nosso coração, para ver onde o nosso coração está. Se estamos mesmo ali firmados na palavra. Se estamos mesmo levando em conta tudo aquilo que aprendemos com o Senhor. E ali, a palavra mesmo aqui é bem clara, quando fala que Saul, ele se sentiu mal, né, ali, e ele foi ali para uma caverna, né? Creio eu, nos meus pensamentos, né, ele disse assim, não, eu vou ter que parar, porque eu tenho que ir ali naquela caverna, porque, digamos que ele estava com a barriga um pouco ruim, né? E ali, eu acho que ele disse assim, vocês ficam aí, mais um pouquinho distante, e eu vou entrar aqui nessa caverna, porque eu preciso fazer as minhas necessidades. Mas aí, irmãos, quando ele entrou naquela caverna, olha como a vida é. Quem estava lá no final da caverna? Davi. Estava lá, descansando, né? E ali, Saul nem imaginava que quem ele queria tanto matar, aquele que queria tanto fazer o mal, estaria ali. A sua presa, né, estaria ali. Bem pertinho dele, ele não viu. Sendo que quem estava sofrendo o mal era Davi. Porque, como todo mundo sabe, Davi era casado com Mical. E ali, Saul atrapalhou o casamento dele, teve que fugir. Davi saiu dali
da sua esposa, saiu ali de perto do seu amigo, que era Jonatas, né? Ali Saul tirou tudo que ele tinha ali naquele momento, né? E ali Davi que tinha bastante motivo contra ele, né, irmãos? Mas a inveja, né, criou-se no coração daquele homem, né, daquele rei, e ali ele ia atrás de Davi a todo custo. E ali eu tenho como lição, irmãos, para a situação daquele homem ali, né? Daquele rei, a fragilidade daquele homem. Para você ver, ele foi para uma caverna fazer as suas necessidades, mas ali ele estava ao lado de um homem que poderia tirar a sua vida. Não é verdade? E ali, Saul está em guerra com o próprio Deus. Porque ali ele está querendo matar uma pessoa que Deus já determinou que iria ser rei, lá na frente. Então, Saul está indo contra o propósito do Deus vivo. Sim ou não? Ele está indo contra o propósito de Deus. E quantas vezes, trazendo para nossas vidas, nós não estamos indo contra o propósito de Deus? Sabemos o que Deus tem comigo e com você, e a gente vai contra o propósito. E a gente faz tudo ao contrário daquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua. Infelizmente, somos assim. E ali Saul estava em guerra com ele mesmo. A partir do momento que ele vai atrás de Davi, sabendo que Davi vai ser ungido a rei um dia, ele está indo contra o propósito e a guerra dentro daquele homem, eu acho que era grande, irmão. Muitas das vezes estamos em guerra, em conflito dentro de nós mesmos. Essa que é a verdade, né? E a gente, muitas das vezes, coloca os pés pelas mãos, queremos coisas que não é do agrado de Deus, fazemos coisas que não é do agrado de Deus e vamos contra o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas aqui, como a palavra diz, né? Saul está na contramão de Deus, da vontade de Deus. Essa situação nos mostra que não podemos confiar nas nossas forças, na nossa força do nosso braço, porque ali Saul, um homem de guerra, um homem que tinha acabado de vencer os filisteus e na mesma hora se encontrava frágil. A qualquer momento poderia, se Davi fosse aquele homem vingativo igual a ele poderia ser morto e nem sabia por quem ia ser morto. Não é verdade? Mas ali, ele, não, vou ali naquela caverna, né? Vou ali fazer as minhas necessidades e saio. Mas não foi assim. Ali, ele teve um encontro com Davi, né? E seguindo aqui a palavra do Senhor, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe farás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mensalmente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, eu trago outro entendimento para mim, né? É a consciência que Davi tinha de que ele estava ali tocando no ungido de Deus. No momento ali, Saul, ele é o ungido de Deus. Ele era o rei. Então, ali, o coração de Davi ficou angustiado. Ali, Davi, naquele momento, ele tinha a possibilidade de virar o jogo ali naquele momento, de matar ele, se livrar de todos os seus problemas e parar de estar fugindo, porque ele vivia fugindo. Mas ali, irmãos, ele não quis fazer isso, porque ele temia a ordenância do Senhor, porque ali, se ele fosse fazer isso, se ele fosse matar Saul, ele ia quebrar todos os conceitos ali que o Senhor tinha dado a ele. E ele não podia tocar, porque isso aí quem ia fazer era o Senhor, não cabia a ele a fazer, matar Saul.
E ali ele teve a oportunidade, mas ele não fez. Ele ia se livrar dos problemas dele, ele ia ter a vida dele normal, ele ia viver e parar de estar fugindo. Mas não era assim que o Senhor tinha determinado para a vida dele. Não era essa porta que muitas das vezes, irmão, a gente confunde. Muitas das vezes a gente confunde as oportunidades que nos chegam, porque você pensa comigo, não foi uma oportunidade não que Davi teve de matar aquele homem e ficar livre daqueles problemas. E muitas das vezes temos oportunidade de fazer as coisas ao nosso favor, achando que Deus está ali naquele negócio. Às vezes, portas que são abertas são somente para provar aonde está o seu coração. E muitas das vezes entramos por estas portas, esquecemos o Deus que a gente serve, o que a gente aprende aqui, porque a gente não coloca em prática, e entrando por essas portas a qual Deus não está no negócio, e só quebramos a cara. E fazemos tudo aquilo que entristece ao Senhor. Vamos na contramão de Deus, fazendo a nossa vontade, fazendo o nosso querer, porque achamos que ali está certo. Achamos que Deus está ali, fora, indo contra aquilo que você aprende. Glória a Deus. Então ali, Davi teve uma consciência moral. Davi ali está sendo provado, testado por Deus. Davi tem a chance de virar o jogo. Davi tem mais do que 1000 motivos para matar Saul. Por tudo aquilo que Saul já tinha feito com ele. Por tudo aquilo que Saul já tinha tirado dele. Mas ali, ele tomou uma decisão de não se aproveitar daquela oportunidade, a qual estava ali diante das suas mãos, que era tirar a vida de Saul. Muitas das vezes Deus nos prova, irmãos, a todos os dias, a todas as horas somos tentados e somos provados, não é verdade? Sabemos bem que o Senhor está no controle e na direção da nossa vida. Sabemos, Deus, que cabe a Deus um dia, né, chegar ali na vida de Davi e dar vitória a ele. Um dia ele ia ser coroado, mas seria no tempo de Deus. Não seria no tempo de Davi, mediante as oportunidades que ele teve. E você não acha que Davi foi criticado, não, pelos soldados que estavam com ele? Foi, irmãos. E foi muito criticado. Eu imagino que eles levou, não, tu é besta. Tu não era para ter feito isso. Tu não era para ter acabado com a vida dele, porque você não deu, você não vai ter outra chance dessa. Ele foi criticado, ninguém entendeu ali. Mas Davi preferiu não ser entendido por aqueles homens, mas fazer o que estava no seu coração. E quantas vezes, irmãos, não somos entendidos por quem está próximo de nós, porque muitas das vezes não aceitamos aquela situação que ao olhar do outro é bom para mim, é bom para você. Mas para a gente, o nosso coração não é. E a gente é chamado de tolo. Muitas das vezes perdoamos e somos chamados de tolos, porque perdoamos. Porque não é para ter perdão, é para você ficar sempre com mágoa do irmão. E quem não perdoa, irmãos, não vai subir para o céu. Temos que perdoar, não subimos com bagagem. Temos que subir sem bagagem. Temos que encontrar com o nosso Pai, sem temer nada no nosso coração, sem ter rapina nenhuma em nosso coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos ler o 5. Sucedeu, porém, que depois doeu a Davi por ter cortado a honra do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha o temor desse homem, olha o coração desse homem. Mesmo ele sendo atacado pelo seu inimigo, ali ele ainda teve essa consciência de honrar ele. Glória a Deus.
E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Ele nem imaginou o que tinha acontecido, irmãos. Ele nem imaginou que ali estava o seu inimigo e que tinha cortado a orla do seu manto e que poderia estar morto naquele momento, mas ele nem percebeu. Tá vendo? Como muitas das vezes a gente acha ser muita coisa e a gente não é nada. O mal, o inimigo está ali ao nosso redor, querendo nos tragar e a gente não vê, a gente está brincando de ser crente. Bota a Bíblia debaixo do braço, senta aí, senta, vai-se embora. Vem, vai, vem. E a gente não atenta para o mal, para a fúria do inimigo sobre as nossas vidas. Vamos vigiar, irmãos. Vamos aprender com o Senhor. Aqui está tendo doutrina quarta e domingo. Não aprende quem não quer. É palavra, é cajado, porque agora faz como o irmão João diz, ele já saiu toda troncha de quarta-feira, a palavra que o pastor deixou aqui. Eu disse, meu filho, você viajou, voltou daquele modelo, né? Porque foi uma palavra abençoada, irmãos. E o que, a gente está fazendo que a gente não aprende, irmãos? Temos que aprender. Temos que andar, levar lá para fora. Andar em concordância com a palavra. Ensinar a palavra a quem trabalha conosco. Dar o nosso testemunho, irmão. A sua maior pregação é o seu testemunho. Olha o testemunho que Davi deu ali para aqueles homens. O testemunho de perdão, de misericórdia que ele teve com aquele homem. Mesmo ele não tendo nada disso com ele, mas ele teve ali no seu coração. O 8 diz assim: depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor. Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse a Davi, a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens? Eis que Davi procura o teu mal. Aqui eu vou parar só para dizer algo que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes, irmãos, só escutamos as palavras que não vão nos levar a canto nenhum. A conselhos. Porque aqui, Saul, ele só escutava dizer que as pessoas Davi estava falando dele, Davi estava contra ele, Davi não estava fazendo isso. Mas ele preferia escutar essas pessoas. Então a gente vai ter que vigiar, irmãos. Trazendo para as nossas vidas, a gente tem que prestar atenção. Muitas das vezes, coleguinha de trabalho, não faz isso. Não dá certo. Tu é muito besta. Não faz isso não, faz isso. Irmãos, vigiem. Porque Satanás, ele está ao nosso redor. Ele está observando, ele sabe montar o seu coração, e ele vai investir ali. E ele levanta pessoas para te aconselhar, para tu fazer aquilo que tu não queres fazer, para ali tu ver vantagem. Para você tirar vantagem dali, onde não tem vantagem nenhuma, irmãos. Escute conselhos de pessoas que te tragam bem, que te tragam para a casa do Senhor, que não façam com que você faça coisas erradas. Esses conselhos não vêm de Deus. Esses conselhos de Deus não está, vai contra aquilo que você aprende na palavra. Vai contra ao Senhor. É isso que o Senhor te ensina? É isso que o Senhor nos ensina? Não. Então, tudo é isso que a gente escuta que não vai contra, não é de Deus. Coloca no bolsinho furado, irmãos. O que é de Deus, tu guarda. Porque ali vai ser alimento para a tua alma. Glória a Deus. Ao contrário de Davi, Davi não escutava essas pessoas que vinham falar mal de Saul para ele. Porque então, se ele escutasse, irmãos, ele teria agido diferente. Não é verdade? E eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que te matassem, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. O 11.
Olha, pois, meu pai, ele chamava ele de pai. Olha como era o coração de Davi. Como é que você vai chamar uma pessoa de pai que quer te matar? Que na primeira oportunidade te mataria e nem por inveja. Mas o coração de Davi era no Senhor. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti. Porém, tu andas a caça da minha vida, para me tirares. 12. Julgue o Senhor entre mim e ti. Vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contigo. Como diz o provérbio dos antigos dos ímpios, procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem estás perseguindo? Ao cão morto? A uma pulga? Davi disse, meu pai, por que o Senhor me persegue? A um cão morto, a uma pulga? Porque Davi, irmãos, era naquela época fugitivo. Ele estava se comparando aqui e aquele homem tão feroz querendo tirar a sua vida. Glória a Deus. O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, qual é a causa que te fizeram injustiça? Qual foi a injustiça que te fizeram? Porque quando somos injustiçados, o Senhor, ele vem e toma a minha causa. Agora, para isso, não podemos tomar a causa em nossas mãos. Temos que entregar na mão do Senhor e aguentar, muitas das vezes, as humilhações, as comparações, as críticas, os julgamentos. Mas estamos com o Senhor. E se a gente está com o Senhor, a gente perdoa e entrega a nossa causa ao Senhor. E Ele que julga no tempo certo, Ele vai julgar. Não é no meu tempo e nem no seu, é no tempo do Senhor. Ele vai julgar a minha causa e a tua. Então nada está perdendo. No tempo certo, o próprio Saul morreu em uma guerra com os filisteus de novo, irmãos. E ali se jogou, como todo mundo sabe, naquela lança. Davi não colocou suas mãos. Davi esperou o tempo de Deus. A justiça do Senhor chegou na vida de Davi. Amém? E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: a esta tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensarei com o mal. Aqui eu paro mais um pouquinho, e algo que o Senhor colocou no meu coração. Muitas das vezes, vemos aquelas pessoas que estão passando por prova, que estão ali com suas vidas prejudicadas, né? Com situações que passam difíceis, que muitas vezes Saul chorou porque ele procurou. Muitas vezes procuramos a prova para a nossa vida, porque vemos vantagem onde não tem. E choramos, nos entristecemos, nos afastamos da casa do Senhor, e ainda colocamos muitas das vezes culpa no nosso esposo, no nosso patrão de trabalho, na nossa esposa, ou fomos nós mesmos que procuramos a situação para nossas vidas. E aqui Saul chorou, choro de crocodilo, irmãos. Choro de mentira. Porque aquele não tinha arrependimento de nada. Aqui ele só se mostrou arrependido do que fazia, chorou ali, um choro que não existiu, porque logo depois ele tentou matar Davi de novo. Então era tudo um chorinho, não sabe aquele chorinho
para te comover, aquele chorinho para ver se você cai. É desse modelo, viu? É desse jeito. Então, que nesta noite a gente possa acordar e a gente possa ver o Deus a qual nós servimos, para que a gente não venha cair nessas ciladas do inimigo sobre as nossas vidas. Que a gente não possa ser Saul, que a gente possa ser Davi. Glória a Deus. Aí aqui, meu entendimento, Davi poderia ter matado Saul, resolver seus problemas, como eu já falei, mas Davi não negociou seus princípios. Cuidado com o que se mostra, irmão, na sua frente, e você pode interpretar, né? Totalmente errado. E isso lhe trazer desconforto mais à frente. E você ir na contramão de Deus. Não é porta aberta que vai muitas das vezes te trazer a mudança, não. Portas abertas que vêm de Deus, mas que não tenham vantagens. Aí, as portas abertas, que eu vejo muitas das vezes, que a gente tem que ter cuidado para que a gente não entre nelas. Portas que são compactuadas com fraudes. Precisamos quebrar, não precisamos entrar em certas portas que quebram aliança com Deus. Muitas portas vêm para quebrar aliança com Deus, para quebrar a sua intimidade com Deus, para que você não venha fazer tudo aquilo que você tem feito na presença do Senhor. E a primeira coisa que faz, irmão, é quebrar a sua intimidade com Deus. Devido a portas que são oferecidas e que a gente não observa, e ali não tem nada de Deus. Para ter aquilo que a gente almeja, irmãos, não precisamos quebrar aliança com o Senhor. Para ter porta que almejamos, não precisamos ir na conversa das pessoas. Para ter aquilo que a gente quer, só precisa a gente ter a nossa intimidade com o Senhor, a gente andar em comunhão com Ele, a gente ter os nossos princípios com o Senhor, porque aí você vai estar sendo vitorioso. A partir do momento, irmão, que não quebramos a nossa aliança, que não fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, que entristece o Espírito Santo de Deus, Ele faz tudo ao nosso favor. É fácil? Não é fácil. Mas será que é mais fácil você compactuar com coisas erradas que você acha que vai ser bom para você e lá na frente não vai ser? Ou você andar certo, sabendo que aquilo ali, Deus está ali naquele negócio, naquele comando, num controle que vai dar certo lá na frente. Do que você pegar um atalho e você sair da contramão. E na contramão de Deus. Atalhos, irmãos, muitas das vezes ele nos leva à morte espiritual. Atalhos é só para você tirar você do foco que é Cristo. Atalhos é só para você perder a sua intimidade com Deus. Não somos mais crentes que estamos tomando leitinho, não. A gente já está tomando uma coisa mais forte, irmãos. Vamos cair na real, né? Vamos prestar atenção. Muitas das vezes temos 10, 5, 8 anos de crente e ainda estamos quebrando a cabeça. Porque não estamos indo na mão de Deus, estamos pegando os atalhos que não agradam ao Senhor. E você, muitas das vezes, fica angustiado, porque fez coisas, porque pegou atalhos errados. Então, vamos pensar nisso para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida espiritual. Muitas das vezes damos mais cartaz aos conselhos errados do que os certos. Muitas das vezes você vai dar um conselho certo, você é careta. Porque somos orgulhosos, irmãos. E não queremos tomar aquele conselho. Muitas das vezes eu dou um conselho, aí você diz assim, não, mas isso aí, não, o que eu estou fazendo está certo. Aí você vai em frente. Você não dá conselho, porque está sendo um Saul. Está sendo orgulhoso. Vamos pedir a Deus que nos ajude a escolhermos, irmos sempre na vontade de Deus. Não quebrando a aliança de Deus na nossa vida. Deus vai fazer justiça a cada um de nós. Davi fez uma aliança de proteger a descendência de Saul.
Porque aqui mais embaixo no texto, Saul vai pedir a ele. Porque o rei, né, quando ele passa a sua coroa, geralmente aquele rei ele mata seus familiares daquele rei antigo. Mas Saul, ele pediu que Davi protegesse a sua família e Davi protegeu. Davi não fez mal nenhum a nenhum daqueles que era da herança de Saul. Olha o coração desse homem, irmãos. Por isso que Deus amava tanto a Davi. Mesmo ele errando, ele levantava a cabeça, pedia misericórdia ao Senhor e prosseguia. Mesmo ele errando, ele não se fazia de coitadinho, não, irmãos. Ele seguia em frente, ia atrás dos seus objetivos com o Senhor. E aqui, para finalizarmos, eu separei aqui o que fala sobre a orla, né? A orla do manto, que diz assim, significa autoridade da realeza, proteção e presença, aliança com Deus. Olha só o significado. Olha só onde Davi foi. Davi poderia ter tirado uma flechinha de cabelo dele, né? Mas ele foi na orla. Porque a orla é a unção naquele tempo dos reis. É muito forte isso. E Davi foi logo ali, irmãos, logo no ponto fraco, né? Ali naquele ponto fraco. E resumindo, a orla do rei significa respeito ao chamado de Deus na vida do outro, mesmo quando essa pessoa erra com você. Olha como é forte. Mesmo quando essa pessoa erra com você. Trazido para as nossas vidas, irmãos. Mesmo quando uma pessoa erra conosco, vamos ser humildes para perdoar. Porque, resumindo tudo isso aqui que eu falei, para mim, isso aqui é uma história de perdão. A partir do momento que Davi, ele protegeu ali, não matou Saul, ele teve misericórdia da vida de Saul, porque no coração dele ele tinha Saul como um pai. E ali ele perdoou o seu inimigo. Saul tinha ele como inimigo, mas ele não tinha ele como inimigo. Ele tinha ele como pai. Por isso que nas palavras dele ele chama meu pai. Então ali, irmãos, ele perdoou. Mesmo ele querendo fazer o mal a ele. Isso aqui é uma lição de perdão. Perdão, humildade. Ele foi humilde. E ali Deus trabalhou na vida dele dando vitória. A partir do momento que perdoamos, seja quem for, irmãos, fez o que fez com você, perdoe. Se você não perdoar, sua vida não segue, não. E não faça aquilo que muitas das vezes o seu coração pede para fazer, você vendo vantagens. As vantagens não levam a canto nenhum. Vantagem só leva você para o caminho errado. As vantagens faz você perder o foco do seu caminho. Vantagem faz você voltar para o final da fila. Porque Deus, ele não está em arrumadinho. Deus, ele não está em vantagens. Deus, ele não está naquele escondidinho, naquele moidinho, naquele negocinho, não. O Senhor, ele é limpo. Ele está nas coisas certas. Ele está naquilo tudo que ele te ensina na palavra. O que é certo. Então, siga o que é certo. Siga, muitas das vezes, não o seu coração, porque às vezes o coração é enganoso, viu? Preste atenção que o coração engana. Vá aqui, ó, na palavra do Senhor, que ela é alimento todos os dias para a nossa vida. Respeite quem está ao seu lado. Vigie em quem está ao seu lado. Agradeça a Deus pelo esposo que você tem. Agradeça a Deus pela esposa que você tem. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pelas vitórias, irmãos, que Ele tem dado a cada um de nós. Isso tudo é merecimento de Deus. Não merecemos
mas Ele nos abençoa todos os dias. Não reclame de nada, irmãos. Só agradeça, porque Deus é fiel nas nossas vidas. Ele não tem deixado faltar nada. Ele tem sido misericórdia sobre as nossas vidas. Então, que cada um podemos ficar com essa palavra. E não esqueça de que você nunca pegue nenhum atalho. Essa palavra ficou na minha mente. Atalho. Atalho só nos leva ao que não é bom. E